Olá, pessoal do canal, tudo bem? Começando mais um Dica de Filmes by Jack. Sim, tô sumida, né, gente? Mas eu não tô tendo muito tempo não, confesso, tá? Faculdade, ou muita coisa pra fazer, trabalho, enfim, além das aulas, né, que vocês aí sabem e tudo mais, que eu faço faculdade de Direito, mas que eu sou formada como professora de inglês, né? E ocupo meu tempo também dando aula de inglês, além de mexer com outras coisas também, ou seja, muitas coisas. Então, gente, mas lógico que esse canal aqui é um espaço que eu tenho muito carinho por ele, até porque as pessoas que me seguem são pessoas muito queridas e que sempre que podem assistem os vídeos e compartilham. Então eu tenho todo um carinho muito grande por vocês. Vou até dar uma olhadinha no som aqui para aumentar um pouco, que eu acho que o som tá um pouco baixo. Mas enfim, gente, eu tava lendo os comentários do último vídeo e vocês falaram sobre o filme Aniquilação, que é aquele filme que saiu, né, na Netflix, que não foi para os cinemas, mas sim foi direto para a Netflix. E que muitas pessoas até perguntaram o porquê disso, porque é um filme que tinha tudo para ir para o cinema, né? Na verdade, tinha sim, né? É um filme que tem um enredo diferente, né? Assim, se você for pensar, ele tá aí. É até difícil classificá-lo, né? Ficção científica, terror espacial, enfim. Um filme surreal, ele é um pouco difícil de você colocar uma classificação nele, porque ele meio que permeia todos esses três gêneros, né? Ele dança um pouco nesses gêneros. E além de tudo, tem um casting, né? Um elenco que é muito bom, né? Encabeçado pela excelente, né? Premiadíssima, né? Natalie Portman, né? Que todo mundo aí sabe quem é, conhece ela desde Star Wars até aquele filme, né, aclamado e tudo mais, né, que ela faz aquela bailarina toda transtornada, cisne negro. Então, o que acontece? Tinha tudo para ir sim, mas o estúdio, né, produtor do filme, enfim, ficaram um pouco receosos porque parece que a recepção do filme em alguns cinemas não foi assim tão bom igual eles pensavam. E com medo de que talvez eles não tivessem, né, um lucro assim muito grande, até porque também a história do filme é uma história um pouco diferente, eles preferiram, né, apostar no seguro, né, e foi direto para a Netflix. Já tem um tempo que já entrou já, né, eu tô falando até com um pouco de atraso aí do filme, porque agora que eu vou falar dele, mas porque também eu queria, lógico, né, eu queria ler o livro, eu queria, enfim, eu queria entender um pouco mais da história. Muitas pessoas falaram que a adaptação não foi tão fidedigna, ou seja, não foi tão, não foi igual o livro. Gente, é difícil mesmo, né, fazer aquela adaptação assim, como diz, literal do livro, né? Eu acho que o que houve nesse caso foi pegar toda a ideia, pegar toda a mística, toda a atmosfera do livro, né? E transportá-lo para o cinema, né? E eu acho que isso eles conseguiram fazer muito bem. Teve gente que falou também, é um filme meio viajante, né? Tem umas viagens no filme. Uma coisa que eu achei interessante, tomar aqui um cafezinho para aquecer aqui, né, no meu copinho. E aí, o que eu achei interessante é o pessoal falando que acho que tem horas que que a história viaja muito. Realmente, o livro, né? Esse livro que o escritor do livro, aliás, um best-seller, é o Jeff Vandermeer. O livro que virou um best-seller, aliás, ele tá dentro de um gênero aí que é chamado de New Weird. O que é o New Weird? O New Weird traduzindo assim bem, né, ao pé da letra, seria novo estranho, né? O New Weird, esse novo estranho,
é de fato uma coisa estranha mesmo. Bem assim ao pé da letra, porque é uma maneira de você trabalhar elementos surreais, ao mesmo tempo elementos quase psicodélicos, elementos também que englobam ficção científica, mas que não são tão ficção científica. Por quê? Porque ele não tem o trabalho de explicar muita coisa, igual vamos pensar assim, na ficção científica em si mesmo, né? Que explica ali, que gosta daquelas explicações, né? Não, é uma coisa mais, é uma coisa mais assim, solta, né? Uma coisa mais viajante, mais imaginativa mesmo. É quase é uma coisa meio de sonho, né? Tem uma coisa meio onírica em tudo isso, né? É muito interessante. Ele trabalha a ficção científica de forma quase onírica. E quando a gente imagina o filme, a gente lembra agora das cenas do filme, aquele mundo ali em que elas entram, né? O mundo ali naquele brilho ali, aquele mundo, né, com aquelas formas que tem aquele brilho, né, tem toda uma cor diferente, uma cor que é um espectro, na verdade, né, a gente pensa nas cores do arco-íris, tem todo um espectro ali de cores, né, você vê que tem uma coisa meio onírica, uma coisa meio de sonho, uma coisa meio fantasiosa, uma coisa quase psicodélica também, né, mas que tem um pouco de ficção científica? Tem, mas sem pesar a mão na ficção científica, porque não é realmente essa a vibe do livro. Então não é essa a vibe do filme, né? Pra quem ficou assim, tipo, meio viajante. Mas o interessante que eu acho nesse filme, Aniquilação, e que eu acho interessante no livro também, é que você vê que tem toda uma história por trás ali, uma simbologia por trás. Se a gente for pensar, né, desde lá do comecinho do filme, né, quando a Lina, né, interpretada pela Natalie, ela vai falar da questão das células, né? Você vê que aquele preâmbulo ali é pra gente já entrar e pra gente entender que o próprio organismo da gente tá o tempo todo aniquilando células, né? E ao mesmo tempo se metamorfoseando para poder regenerar células. Então todo esse processo, aniquilar, metamorfosear, regenerar, tem tudo a ver com a temática do filme, né? E até mesmo com o propósito ali de cada uma das personagens. Você vê que elas estão em momentos da vida em que elas realmente se sentem aniquiladas e que elas entram ali naquele shimmering, que as pessoas pensam, nossa, mas entraram sem proteção, entraram... Porque nem era essa, na verdade, a preocupação ali. Ali era uma missão praticamente sem retorno, né? Vamos dizer assim. Elas foram e o que der foi isso aí. Elas, enfim, foi uma missão às cegas, foi uma missão suicida mesmo. E você vê que elas realmente tinham essa história de aniquilar, né? O ser humano, ele tem essa coisa da sobrevivência, mas ao mesmo tempo tem também uma certa... comportamentos viciosos, né? Certas até mesmo neuroses, enfim, se a gente for entrar nesse campo aí, é um campo vasto, mas que realmente levam à aniquilação de si mesmo, mas ao mesmo tempo você tem esse processo onde alguns realmente, né, entram na decadência e no fim, enfim, e ali você tem a morte também no filme, né, representada de maneiras diferentes, né, e também você tem a metamorfose, né? Você tem um ser novo se metamorfoseando num ser humano, ou um ser humano se metamorfoseando num ser novo, enfim. Você tem uma mistura ali, né? Que é interessantíssima, porque se a gente for lembrar aqui, né? A gente tem árvores na forma de seres humanos, cervos com flores, no lugar dos chifres. A gente tem crocodilos gigantes que portam dentes de tubarão. É muito interessante. Então tudo que a gente vê ali no trabalho do Alex Garland, que é o diretor deste filme, né, que é o mesmo diretor, aliás, de Ex Machina, né? Ex Machina, show, gente, muito bom Ex Machina. É o mesmo diretor de Ex Machina. Você vê que
o trabalho dele ali foi de realmente mostrar o quanto que a natureza ela se aniquila e ao mesmo tempo ela se metamorfoseia e se regenera numa coisa nova, né? Uma coisa diferente, né? É preciso destruir o antigo para se criar o novo. E realmente é toda a trajetória que acontece com a personagem, né? Com a Alina. Ela realmente no final ali ela é um ser novo, né? Uma nova Lina, que eu não vou dar spoiler aqui, porque é uma cena... Eu acho que as últimas cenas do filme, né? As cenas finais, assim, né? Elas foram carinhosamente apelidadas, né? Por algumas pessoas como um videoclipe psicodélico, um videoclipe louco, né, digamos assim, de uma música. Teve gente que tava comparando até com aquela cantora Bjork, falando que era um videoclipe da Bjork, aquele final ali do filme, né, aquelas últimas cenas, poderiam ser encaixadas num vídeo de música da Bjork. E realmente, se a gente for pensar, é uma vibe muito louca ali no final, mas que apesar do som, né, um som estridente, um som meio quase, é um som muito estranho, né, que eles usaram ali realmente para criar aquele estranhamento, né, sintetizadores e aquelas imagens e tudo mais, e aquele mimetismo. Gente, assim, é muito legal pra gente poder entender o contexto final ali do filme e também toda a trajetória pela qual a Alina e suas amigas ali passam, né, as suas amigas, né, ali, as suas companheiras de trabalho ali, que são todas mulheres cientistas, inteligentes, enfim, né, que estão ali desempenhando cada uma a sua função, né, e cada uma tem um destino, incluindo a Alina, né? E, claro, interligado com o destino do marido dela, que é o primeiro, né? Que é a primeira pessoa que consegue sair ali do Shimmering e que dá início a toda essa jornada dela, né? Que eu também não quero dar spoiler aqui. Então, se você me perguntar se o livro é bom, olha, eu gostei do livro, eu até dei uma engasgada aqui, por que eu falei gostei do livro? Porque, tipo, tem partes no livro que o livro é tão viajante, que você meio que cansa um pouco, tá? Não vou mentir, não. Mas compensa, sabe? No todo compensa, assim. É só algumas partes, assim, porque a maneira como ela faz os relatórios não é como a gente tá acostumado, não, tá? Então, por isso que eu tô falando aí, pode ter pessoas que vão achar... Como assim ficção científica? Ela escreve de uma maneira muito poética, assim, uma maneira de brincar com as palavras que é muito interessante, a maneira como ela narra, né? Essa vibe mesmo onírica, essa vibe, e ao mesmo tempo mexe com a ficção científica, mas não tem a ficção científica como o peso maior do filme e nem do livro, vamos dizer assim. Então é um livro legal? Sim, é um livro legal, sim. Agora, o filme, ele me surpreende mais, porque eu tenho a opção, lógico, né, de ver toda aquela imagem que eu fiz na minha mente ali, e eu acho que foi um trabalho excelente, né, excelente eu esqueci o nome dele, do Alex Garland, juntamente com o Jeff Vandermeer. Eu acho, assim, que eles foram... muito assim, usaram de uma sensibilidade muito grande para poder passar essas imagens, né? De uma forma que você entendesse o contexto do livro, entendesse a vibe, né? Entendesse o que é esse novo gênero que tá surgindo aí, que é o New Weird, e também conseguisse interagir com a história. É um filme que é para todos? Não é. Desculpa a gente falar desse jeito, mas não é um filme pra todos. Muitas pessoas assistiram e não gostaram. É um filme pra quem gosta de... Se você gostou de The Void, eu sempre falo aqui de The Void porque é um filme que eu gosto muito. E eu acho que The Void acaba que vira uma referência pra quem gosta de... Os últimos filmes que saíram aí de terror cósmico, essa coisa meio estranha, The Void está nessa vibe muito forte. Então, se você gostou de The Void e achou legal, você vai gostar de Aniquilação. Agora, se você assistiu A Chegada e tá achando que vai ser um filme igual A Chegada, né? Não é igual aquele filme do Denis Villeneuve, não é.
É uma outra, ali a chegada, digamos que a chegada, ela é mais técnica, entende? Em termos assim, não tão técnica, mas só pra vocês entenderem e situar um pouco. Ela é mais técnica em termos de apresentar ficção científica do que realmente a Aniquilação, que é mais viajante, mais onírica, né? Ela tem umas camadas assim que são mais soltas do que as camadas que você consegue identificar muito claramente a chegada. O uso da linguagem em A Chegada como pano de fundo ali, né, para tudo que se desenrola no filme, quando fica claro pra gente, quando você entende, né, aquilo ali, tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro. Já em Aniquilação, você tem que fazer todo o percurso até o final do filme para você fazer um fechamento ali e falar assim: é isso, entendeu? Você não tem aquela coisa que vai te falar assim, olha, é isso que me guia nesse filme, entendeu? O filme, ele é um filme fluido mesmo, ele é um filme solto, e é essa soltura mesmo que tem tudo a ver também com o que está acontecendo ali, porque é um organismo em processo, e a gente, é como se nós estivéssemos ali junto com elas, observando aquele organismo em processo, que no final das contas a gente não sabe, vai ser aniquilado ou vai se transformar em uma coisa nova. Fica aí a reflexão e também a minha sugestão para assistir Aniquilação. Se você gosta de filmes diferentes, se você gosta desse novo gênero que está surgindo aí, que é o New Weird, ou melhor, Novo Estranho, fica a dica desse livro, né, que chama Aniquilação também, já está disponível no Brasil, é do Jeff Vandermeer e você encontra em qualquer livraria, sim. E fica também a dica desse filme que está disponível na Netflix, encabeçado pela excelente, como sempre, né, ela faz um trabalho muito bom, sempre excelente atriz, né, eu acho que não tem nem como você questionar o trabalho dela. Ela, quando pega qualquer trabalho, ela brilha muito, sem sombra de dúvidas, a Natalie Portman. Então, gente, fica aqui a minha dica de hoje, né? Eu tô, na verdade, fazendo esse vídeo também porque algumas pessoas pediram aí nos comentários do vídeo anterior para que eu falasse sobre esse filme e eu gostei muito, curti muito, então fica essa dica para o final de semana. Então fica na paz, fica no bem, tudo de bom para vocês, muita alegria, né? E continue aqui, né, prestigiando, deixando o seu like, o seu dislike, o seu feedback, o seu carinho nesse espaço que é nosso, no Dica de Filmes by Jack. Beijo muito grande, tudo de bom, fica na paz, fica no bem e até o próximo Dica de Filmes by Jack. Beijo!